Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo. Olá, minha gente, boa noite a você que nos acompanha. Está começando o nosso bate-papo das 6, nesse comecinho de semana, né? Nossas terças-feiras, né? Início de mais uma semana, início dos nossos programas também. Sempre trazendo um tema inédito, um assunto bacana para a gente conversar aqui, receber os convidados e trocar informações, tá bom? Contando, claro, com a sua contribuição também, com a sua participação, pelo nosso WhatsApp, 996224547. Quero agradecer a sua audiência, tanto pela TV quanto pela rádio, pessoal que nos acompanha pela rádio Sim FM, em transmissão simultânea. 996224547 é o número para você mandar a sua mensagem, tá bom? Antes de cumprimentar os nossos amigos dessa noite, os convidados de hoje, a gente mostra aquela imagem externa aí desse comecinho de noite, né, de terça-feira. O dia está ficando um pouquinho mais longo agora, né? A gente se aproxima do verão. Ainda não é noite em Linhares, mas um belo fim de tarde, né? Da nossa bela cidade de Linhares, nossa câmera externa mostrando aí a BR-101, um trânsito bem tranquilinho. Eu imagino que o semáforo está fechado, porque nesse horário costuma estar bem movimentado, mas enfim. E assim vai chegando ao fim esse dia, essa terça-feira, aqui na nossa bela cidade de Linhares. Gente, vem aí uma promoção, uma liquidação que movimenta todo o comércio. Vem aí não, porque já começou na prática, né? Mas oficialmente, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a Black Friday, essa promoção anual que acontece em vários países do mundo, e no Brasil não é diferente. Aqui no Espírito Santo, o Brasil aderiu à moda americana, que já existe há décadas e décadas, e é um momento também que os lojistas aproveitam para faturar um pouco mais, né? Para poder vender um pouco mais. E eu recebo aqui a empresária, comerciante, suplente do Conselho Fiscal da CDL, Júlia Chuamba. E Júlia, boa noite, tudo bom? Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer imenso estar participando aqui do Bate-Papo das 6. Acho ele super importante para que todo mundo tenha um pouco mais de conhecimento sobre o que acontece no município de Linhares, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Geraldo Rosga, diretor do PROCON. Geraldo, boa noite, como vai? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite a todos, né, que nos assistem. Que bacana. Gente, vamos falar então sobre essa promoção, esse período, né? O Geraldo vai nos ajudar com relação às demandas que chegam lá para o PROCON, porque também é um período, né, de muito alvoroço e que os comerciantes realmente precisam vender, mas tem que ter alguma cautela, né, Geraldo? Tem que ter alguns cuidados ali para que o Código de Defesa do Consumidor não seja desrespeitado, né? Ah, com certeza, Cláudio. Todo ano é gerado nessa expectativa toda dessa promoção, né, que é anual, e os problemas geralmente chegam para a gente depois, né? Esse período agora, o pessoal está envolvido com as compras, todo né? mundo encantado, né? E depois, a hora que vem os problemas, aí nos procuram, né? E agora a gente vai dando as orientações para que seja evitado, né, essas dores de cabeça futuras. E se a gente for buscar, gente, na história, a Black Friday americana, ela existe há séculos, né? Há muitos anos. A Black Friday acontece sempre após o dia de ação de graças, né? É sempre na última sexta-feira do mês de novembro, né? Isso. E é celebrado nos Estados Unidos, né? Que tem essa tradição como um feriado para agradecer em família
A data remonta a 1621 e marca importantes eventos históricos, né? Mas na história recente, já há muitas décadas é realizada essa promoção anual em que as lojas realmente fazem uma festa, liquidam tudo e aí as pessoas aproveitam. E aqui no Brasil, o brasileiro também tem esse perfil, né? Viu uma placa, né, Júlia, na vitrine lá, alguma coisa, liquidação, promoção, já entra, né? Não tem jeito, né? A gente é atraído por isso. Já, é verdade. Aquele momento assim de dar uma economizada, né? Então, o brasileiro também aderiu a essa moda da Black Friday e já caiu no gosto mesmo de todo mundo. Agora é interessante que os comerciantes, sabendo disso, eles não esperam a Black Friday oficialmente, né? A última sexta-feira. Muito antes já começam essas promoções, né? É isso mesmo, Cláudio. Se a gente for observar bem aqui, pelo menos aqui no município de Linhares, não só aqui, mas no Brasil todo, né? Algumas empresas elas já começam no início de novembro. E aí vai ganhando força conforme o mês vai passando. Essa semana que antecede, então, já é bem movimentada, assim, né? isso, as pessoas já estão bem organizadas para participar da Black, mas o dia certo mesmo seria na sexta-feira, né? Na última sexta. Sexta próxima, então, a Black Friday oficialmente. Geraldo, e costuma, né, como a gente falou, você disse aí no início, as vendas são muito grandes, né, final de semana de festa, compra aquele eletrodoméstico que sonhava na promoção, aquele televisor, roupa, etc, etc. Aí na segunda-feira que vem, é que o Procon começa a ouvir o chororô, né? Acontece, Cláudio, tem dois tipos de consumidores, né? Tem da Black Friday. Tem aqueles que já se preparam durante todo o ano, porque já sabe que é um evento anual. Então tem muitas pessoas que se preparam para isso. Guardam dinheirinho. Já vão guardando dinheiro, fazendo uma economia e já traçam, né, umas metas, quais os objetivos, né, com essa promoção, quais os produtos lhes interessam nessa ocasião e vão se preparando para isso. Inclusive fazendo uma coisa que é muito importante, né, que a gente orienta todo mundo a fazer, que é o acompanhamento dos preços. Porque como já é uma coisa pré-datada, as empresas podem também fazer uma manipulação de preços. Né? Mas isso a lei proíbe, né? Proíbe, né? Claro. Proíbe da seguinte maneira, ele não é proibido aumentar o preço da mercadoria dele, Exato. porque o comércio está a ser aberto. É livre, né? A economia é aberta, é livre. Mas ele pode usar de gatilhos, né? Ele vai fazendo pequenos aumentos até as vésperas da promoção, aí na véspera ele dá aquela caída, que às vezes cai no mesmo preço original dele. Aí diz que está com desconto. Aí seria uma enganação, uma né? artimanha, né? Uma artimanha que o consumidor acaba caindo. Mas aquele consumidor que se preparou, que pesquisou, ele acompanha tudo isso. Sabe o preço de cada coisa. Né? Ele tem aquele produto já que ele quer, ele vai acompanhando, vai juntando o dinheiro dele e analisando, acompanhando o desenvolvimento do preço no mercado, né? Quando vem a promoção, dificilmente ele vai fazer um mau negócio. Ô, Júlia, e durante a Black Friday, assim, você como comerciante vê o movimento ali no centro, é mais a mulherada ou os homens também costumam ir muito às compras nesse período? Cláudio, é bem dividido. Acho que vai muito mesmo da necessidade, né, de cada público, mas é tanto o sexo masculino quanto o feminino. O importante é estar aproveitando, né, aqueles descontos e as promoções. E eu acho interessante porque assim, a gente está num período difícil da nossa economia, né? Para todo mundo tá complicado, muita gente aí dependendo do auxílio emergencial, mas o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Aquilo que está precisando em casa não tem jeito. É verdade, sempre tem um jeitinho de estar adquirindo aquele produto que ele quer. Aperta aqui, aperta ali e acaba levando, né? E as condições também de pagamento hoje em dia estão muito facilitadas, né? E como é que está assim, a expectativa? Como é que você tem sentido os seus colegas comerciantes? O pessoal está animado? Porque aí, terminando a Black Friday, já vem logo o período de Natal, né? Isso. Final de ano é sempre um pouco mais movimentado, então todo mundo tem uma expectativa de melhora e de aumento nas vendas. O comércio, apesar da gente estar vindo aí, está no momento ainda da pandemia, agora é um momento que o comerciante ele está com um pouco mais de esperança, mais motivado também, porque no início você não sabia como lidar ao certo com o vírus, né? Mas hoje em dia as pessoas já têm um pouco mais de consciência, já sabem um pouco melhor de como está se prevenindo, então fica mais fácil de estar trabalhando também. É um período em que tem que ter cautela, todo mundo tem cautela, né? O comerciante e os próprios consumidores, exatamente porque a gente está aí num período de
de comércio livre, mas daqui a pouco, né, se a gente tiver um aumento aí, isso pode complicar a vida de todo mundo, e é o que ninguém quer, né? Isso, acredito que assim, a população, de uma forma geral, ela já tem conhecimento do que ela... da questão da prevenção, então a gente não pode realmente relaxar para que não sofra consequências no futuro. Ô Geraldo, eu vi que o Procon do Rio, de São Paulo, lá tiveram uma ideia interessante. Aí eu já vou falar do e-commerce, né? As vendas pela internet, gente. É preciso tomar muito cuidado, porque numa compra presencial, o Geraldo vai poder falar melhor do que eu, não é tão difícil de resolver o problema, às vezes é um pouquinho, mas não é tanto quanto nas compras online, né? Você teve um problema lá com a mercadoria, vai até o comerciante da sua cidade e tenta resolver o problema. Agora, nas compras online, dá um trabalhinho, e aí é preciso saber de que site está se comprando, né, Geraldo? Porque a grande força da Black Friday é justamente as vendas online, né? Que as grandes empresas, né, faz todo esse alvoroço, essa festa toda, e concentra-se nas vendas online. A força maior é justamente nesse tipo de venda. E é justamente onde geralmente gera mais problema. Porque a gente tem uma população hoje que não está totalmente ainda adaptada às redes, né, de internet, tem dificuldade em manusear programas, sistemas, e às vezes tem essas dificuldades em fazer essas compras, que é complicado. Sim, assim. Né? Você entra no site para fazer uma compra, não é tão fácil assim. E é onde vem os problemas, né? Que às vezes é feita uma má compra ali, o consumidor esquece de gravar toda a conversa, gravar os e-mails recebidos, os comprovantes de pagamento, os comprovantes de compra. Tudo isso é documento, né? Tudo isso são documentos que têm que ser guardados para as futuras demandas, né? Caso haja. Então, é justamente aí que está o grande problema. É onde concentra, né, o maior volume de venda, né, pela internet, e é onde acontece também os maiores problemas. E acho que as pessoas têm que estar atentas também, né, Geraldo? Porque existem muitos sites que não são seguros, né? Inclusive o site do Procon do Rio, como o Claudio falou, ele divulgou uma lista de sites. Inclusive nós até vamos disponibilizá-la no nosso link, né, no site da Prefeitura, uma lista enorme de sites que devem ser evitados, né? Isso é interessante, uma boa prestação de serviço. Isso. Então tá aí um recado para o consumidor, o pessoal que está em casa, gente, antes de fazer a compra, dá uma olhadinha nessa lista, né? O Geraldo está nos dizendo que vai disponibilizar no site da Prefeitura. Você entra no site da Prefeitura, clica lá na aba Procon, essa lista vai estar lá, né, Geraldo? Vai estar lá. E aí você pode consultar. As empresas que você vira ali, não é recomendado comprar. Não é recomendado. Para não ter problema. Isso. Ô, Geraldo, como é que é feito esse levantamento? Eu imagino que é o histórico da empresa, né? Para dizer que aquela empresa não é idônea, mais ou menos nesse Isso, eles sentido? vão baseado no número de reclamações, né? Os casos mais frequentes, né? Mais corriqueiros. Então vai se fazendo um levantamento disso aí. O próprio sistema, né, do SINDEC, ele nos fornece informações variadas. Então você tem como acompanhar as empresas mais reclamadas e daí é gerada essa lista. E muitos desses sites às vezes já estão até fora, mas ainda tem alguns que estão ainda operando. É onde o consumidor deve estar atento. Tá certo, mas na onda da Black Friday também o comércio físico, né? Ele também acaba vendendo muito, né, Júlia? Estou vendo que tem umas estimativas boas aí para as vendas aqui no Espírito Santo. O problema é que o fornecedor que não está tendo mercadoria para entregar, né? Está com dificuldade também, né? A gente está com um pouquinho de dificuldade, acredito que todo mundo, de uma forma geral mesmo. Tanto o fornecedor, né, ele com essa dificuldade de todos esses desafios desses meses, então assim, ele de repente não esperava que o movimento fosse ser tão grande, né, a necessidade assim de mercadoria. Então tá realmente acontecendo uma falta de matéria-prima. E o movimento agora para Black é muito grande, mas algumas empresas, Cláudio, elas utilizam de quê? De estar colocando para fora peças que já estão um tempo na loja, né? Acredito que a dificuldade maior... estoque, isso, né? que já tem em estoque. Acho que o interessante seria fazer dessa forma. Porque se for mercadoria nova, fica mais complicado em função da... Isso, da questão da entrega, porque realmente eles estão tendo um atraso. Ô, Geraldo, por favor... A gente chama a atenção, Cláudio, dos consumidores quanto a esse detalhe, né?
quando o consumidor vai receber uma mercadoria que está na vitrine, né, aquela de mostruário, ou aquelas que apresentam alguma avaria, isso tem que ser especificado para o consumidor, tem que constar em nota, né, que trata-se de um produto de mostruário, ou descrever as avarias que aquele produto apresenta, e ter também os descontos, né, os devidos descontos, né? Aí é uma coisa que tem que ser combinada ali entre as partes no momento. O consumidor tem que estar atento. Se comprar um produto bom, não lhe for passar essas informações, ao receber essa mercadoria em casa, ele deve estar atento, olhar, observar. Outra dica que a gente dá para o consumidor: nunca receber mercadorias em casa sem conferir. Porque as empresas de entrega, né, os entregadores, chegam geralmente correndo, né, que eles têm uma demanda grande. Então confere antes. Aí entrega, assina aqui, um está botando a mercadoria lá e está outro colhendo a assinatura. A gente orienta o consumidor: não assine a nota antes de conferir. Por quê? As mercadorias vêm embaladas, principalmente geladeira. No transporte, acontece de amassados, quebras, e o consumidor só vai ver isso depois que ele desembalar. E aí a dor de cabeça é enorme, E a né? própria lei faculta, né, a loja não trocar, porque fica a palavra do consumidor contra do fornecedor. Porque quem amassou? Vai ficar o Você dito ou não dito, né? Porque muitas vezes o próprio consumidor vai fazer o transporte. A gente vê muito isso nas lojas. Você vê, o consumidor entra, pega aqueles televisores grandes, põe debaixo do braço, sai, entra no carro, ele mesmo fazendo o transporte. Ele às vezes está colocando a mercadoria dele em risco. Porque às vezes vai de ônibus, muitas vezes você vê dentro do ônibus a pessoa carregando televisor de 40, 50 polegadas. Sim. Aquilo é muito frágil, né? Pode haver uma quebra ali. E ele retorna à loja, a loja não vai trocar, é lógico. Então, quando ele recebe a mercadoria em casa, é bom ele estar atento, observar, porque tem que ter essas informações e esse acordo entre as partes, né? Quando o fornecedor entregar uma mercadoria de mostruário, ele deixar o consumidor ciente, né, da mercadoria que ele está levando. Agora, Júlio, eu tenho visto os comerciantes aqui de Linhares, o pessoal usando muito, claro que em função da pandemia também, as redes sociais, né, para divulgar seus produtos. Uma ferramenta que vem a calhar muito nesse período, né? Nossa, muito. A questão das redes sociais, ela já tinha dado uma crescida, né? Mas com a pandemia, o processo foi acelerado, na verdade. E aí ali é uma forma muito fácil, tanto do lojista divulgar os seus produtos, quanto do consumidor estar procurando o que ele quer no conforto de casa. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Ô, Geraldo, agora tem alguma a regra com relação ao Código de Defesa do Consumidor, em relação ao que se anuncia na rede social e ao que se tem na loja? Eu estou falando da loja física também. É obrigatório, por exemplo, o comerciante ele tem lá um anúncio na rede social, preço e tudo, e de repente o consumidor chega na loja e não tem o produto. Há alguma coisa nesse sentido ou é mais uma convenção, um bom senso do lojista? Não, as regras são as mesmas, né? Então, se você está comercializando através da rede social, ele tem que dar as mesmas garantias, né, do que a loja física. O consumidor tem a vantagem, né, que é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, dos 7 dias de... Isso para compras online, Isso, né? de arrependimento. Então, ele comprou pela rede social, pelo telefone, internet, ele pode estar desistindo daquela compra no período de 7 dias. Independente do produto apresentar algum defeito ou não. Não gostou do produto, não quer, se arrependeu, fala, pode não era para ter comprado, por que eu comprei isso? Vou desistir. Não tem A problema. lei te garante isso, você pode ter 7 dias, você São tem 7 direito ao dias arrependimento. úteis. 7 dias úteis. Lá na lista do Procon lá de reclamações desse período, o que mais aparece assim no topo da lista? São os eletrônicos, celulares, o que mais aparece, Geraldo? São os eletrônicos, né? Celulares. Comprados pela internet. Isso. E nesse período aí das promoções, o que acontece é uma grande venda e às vezes a não entrega. Então o pessoal procura, muita gente, comprei, não me entregaram, já passou do prazo, né, estipulado de entrega e não foi cumprido.
aí a gente tem que entrar valendo o Código de Defesa do Consumidor, que garante, né, o cumprimento do acordado ali, prazo, né? né, acordado. Se foi prometido aquele prazo, ele tem que ser cumprido. Não foi cumprido, o consumidor tem direito, né, à desistência daquele produto. Então daí é que se tem que se avaliar bem na hora de fazer essas compras, né, para não ter dor de cabeça. Agora, as lojas do nosso comércio de Linhares aqui, acho que são poucos problemas, né, Júlio, nesse sentido de reclamações do consumidor, porque acho que a demanda não é tão alta nesse período, nesse sentido, as lojas presenciais, ou não, Geraldo? Não chega a ser tanto, né? As lojas locais, Físicas, né? as físicas, geralmente dá problema nas montagens dos produtos, né? Os móveis, geralmente dá problema porque vai se montar, às vezes vai uma porta com avaria, uma gaveta que não está fechando direito. Então, na hora, às vezes, não tem porque a loja não tem as peças de reposição. Então, ela tem que acionar o fabricante, pedir aquela peça para que seja trocada. Aí isso demanda um prazo, né? Aí a equipe de montagem tem que retornar à casa. Isso aí costuma gerar dor de cabeça e às vezes tem lojas que não primam muito por esse trabalho, né? Às vezes são meia desleixadas quanto a isso, o cumprimento desses prazos, aí gera uma certa demanda no PROCON. Mas passou de 30 dias, a gente já entra logo pedindo o estorno do valor pago, né, e resolve-se o problema. Eu falei isso porque assim, a própria CDL também tem essa postura junto aos comerciantes, né, de buscar evitar esses litígios, né, ou essas discussões, às vezes, né, ter que levar o PROCON, tentar resolver da melhor maneira possível. Né? A gente tenta fornecer ao máximo de informação para dar orientação ao lojista para que não aconteça esses erros, né? Não aconteça esses probleminhas que às vezes não tem necessidade de chegar até o PROCON, né? Isso, até o PROCON. Pois é, bacana, gente, nosso bate-papo de hoje falando sobre a expectativa, né, perspectivas para Black Friday, né, já começou, na verdade, na sexta-feira é o dia oficialmente, as lojas aproveitando para vender, aquele estoque que está ali encalhado também, colocar para fora, né, Júlia? Isso daí. E renovar o estoque para as festas de fim de ano e aí o ano que vem também, né? O comércio que amargou meses aí de dificuldade, agora que está começando a caminhar, é um período em que os comerciantes precisam vender, pagar 13º, né? Então tem muita conta aí para pagar, gente, e é um período muito importante para o comércio. Nós vamos para um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 volta daqui a pouquinho, falando sobre a Black Friday, na próxima sexta-feira, dia 27 de novembro. Muito bem, meus amigos, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre a Black Friday, né, as promoções, as liquidações já estão aí, na verdade, há alguns dias, mas agora é para esquentar mesmo essa semana, são os dias finais da Black Friday, que é na próxima sexta-feira, naturalmente, um momento que as pessoas aproveitam para comprar aquele produto que já vem namorando há algum tempo e aproveitar as liquidações, né, o preço mais baixo. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente faz, né, para o Geraldo, aqui representante do PROCON, diretor do PROCON de Linhares, e a Júlia também falando sobre os comerciantes aqui do município, 996224547. Bom, Geraldo, é um período então que a gente falava que os cuidados que o consumidor deve ter com relação às vitrines. E aí também a gente entra aquela questão das redes sociais, né, que é uma vitrine virtual, naturalmente. É importante o comerciante ter clareza naquilo que está sendo exposto para facilitar a vida do consumidor também? As regras são as mesmas, né? Se você tem uma loja virtual, ela tem que apresentar as mesmas regras, são as mesmas exigências que tem uma loja física. Porque é o princípio da informação, né? Então, o consumidor tem que ser informado, ele tem esse direito. Então, a lei cobra, né, que os fornecedores cumpram com esse dever de informar, e bem informado. Por isso que tem que ter todas as informações de preço, né, condições, e fornecer para que o consumidor não tenha dúvida, ter que entrar, por exemplo, no caso do virtual, ele teria que ligar, né, para o fornecedor para saber o preço. Não, tem que estar ali já o preço. O que acontece na loja. Você passa a exigência em relação às vitrines, né? Sim. Tem que ter o preço na vitrine, porque o consumidor está passando rápido, vê um objeto que lhe interessa, não tem preço, ele vai ter que adentrar a loja, solicitar o preço.
e às vezes passar por constrangimento, né? Que ele vai ver que é um preço muito alto, não dá para ele vai sair. Quer dizer, não pode, é o direito à informação. Já tem que estar lá. Ele olhou, o preço interessou, ele vai entrar e vai comprar. Ô, Júlia, você falou da dificuldade também do fornecedor, né? Que hoje as fábricas estão trabalhando, né, com dificuldade, né? Não pode haver aglomeração e tal. Com relação ao que se tem em estoque, como é que é isso para o lojista? Porque às vezes o cliente compra ali, às vezes quer trocar, o produto está na liquidação, é difícil ter essa questão da troca também, né, de mercadoria. No caso de liquidação, a troca, geralmente ela acaba não acontecendo, né? A não ser que tenha algum defeito na peça. Mas a troca em si, ela é uma cortesia do lojista. Não é de obrigação dele estar trocando, a não ser realmente que tenha algum problema, não é isso, Geraldo? A troca, o fornecedor, ele não é obrigado a trocar as peças que não apresentem defeito. Mas se ele usa dessa prática, informa, né, o prazo de troca, então torna-se uma obrigação. O consumidor passa a ter aquele direito. Sim. Então, ela tem que ser feita. Agora, o consumidor pode estar colocando, né, as suas condicionantes, né, exigir a etiqueta, a embalagem, porque se o consumidor levou e não serviu, ele voltou para trocar, trouxe o produto em perfeitas condições, então ele vai ser reposto na vitrine para ser vendido. Então ele não pode ter ser danificado. Agora, a exigência da troca tem que ser desde que o consumidor faça a opção em fazer a troca, né? Agora, os produtos com defeito, não, isso é a obrigatoriedade do fornecedor trocar, sim. Ô, Júlia, esse período da Black Friday pode ser um termômetro também para o que a gente vai ter no Natal, ou são datas que são diferentes, uma coisa não interfere na outra? Uma coisa não interfere na outra, né, Cláudio? Às vezes o consumidor, assim, é um pouco diferente. Tem aquele consumidor que ele sempre espera a promoção, ele já está preparado para Black Friday ou para qualquer outro momento, né? Mais ou menos como disse o Geraldo, né? Guarda um dinheirinho, né? Isso. E já que e aí a gente já tem o outro consumidor que ele gosta das novidades e ele quer se preparar para o verão ou para algum outro evento. Então, esse ele já compra o ano todo, independente do período, se for promocional ou não. Bom, no Natal acho que o pessoal não liga muito para essa coisa de desconto também, porque aí quer presentear mesmo, é mais ou menos isso, né? Isso, as pessoas gostam de presentear, né? E de se auto-presentear também. Exatamente. Bom, e com relação ao emprego, a CDL acredita que também vai poder abrir novas vagas ou ainda está muito incerto? Porque a gente ainda está nesse período, né, de dificuldade. Apesar de tudo estar caminhando para uma melhora, ainda tem um pouco de receio, de preocupação, mas tem crescido sim o número de vagas para emprego. Naturalmente, agora final de ano é um período com maior movimento, então acaba acontecendo, né, novas contratações. A gente precisa gerar emprego para essa população aí, né? Ô, Geraldo, agora eu acho que uma dica importante para o consumidor é ele também se atentar e não se empolgar tanto, né? Porque a gente daqui a pouco começa um ano novo e também não se endividar. Tem gente que até toma empréstimo, né, com os juros baixos para poder fazer uma compra. Eu imagino que não é o recomendado, né? É uma liberdade, mas... Engraçado que você falou aí que o pessoal faz empréstimo, né? As financeiras estão fazendo, entrar na Black Friday também, né? Olha só, promoção de empréstimo. Tem também. Olha então, aí. Né, eu estou incentivando o pessoal a ir lá pegar dinheiro, né? Mas, Cláudio, a gente orienta, né, o consumidor a ser um consumidor consciente, né? É fazer a programação, né? Ele tem que estudar, pegar o seu salário, sua renda familiar e fazer uma programação, né? Que seja mensal, anual, e estipular metas e trabalhar em cima disso para gastar essa renda da melhor maneira possível, evitar de entrar no endividamento. Os empréstimos, eles são bons. Se ele for bem usado na época certa, né, é um recurso que tem. A gente vê isso muito com os idosos, que às vezes recorre aos consignados. Às vezes a gente acha que é um absurdo isso, né, uma pessoa já aposentada ficar endividada.
Mas às vezes é uma necessidade que tem de fazer um empréstimo para comprar até um remédio ou uma coisa, uma emergência, usar aquilo. É bem-vindo, desde que seja bem usado. Agora, o excesso, né, é que atrapalha. Às vezes a pessoa vai lá e faz 2, 3, 4, 5, 6 consignados. Então ele, né, estoura a meta dele. E acaba comprometendo a renda por muito tempo e traz uma dificuldade depois, né? Então é o que a gente orienta, que o consumidor procura ser mais consciente, né? Usar melhor isso e planejar melhor as compras, ver o que realmente é necessário, se aquilo que ele está querendo no momento, se é realmente necessário para o momento. Porque você vai pelo entusiasmo, você acaba às vezes comprando e depois se arrependendo, né? Compra por impulso, né? E aí acaba depois, né? Se arrependendo, às vezes dá para voltar atrás, as compras online tem 7 dias, é um tempo bom, agora as presenciais não tem jeito. Comprou, pagou, levou, tchau, né? Ô Geraldo, esse período de pandemia impactou também os atendimentos do PROCON? A demanda diminuiu lá ou está tudo do mesmo jeito? Diminuiu porque nós fizemos uma mudança no nosso atendimento, né? O presencial. No início da pandemia, a gente ficou aquele período fechado, né? Que todo mundo fechou, o comércio fechou. O PROCON atendeu só internamente, só as reclamações, as fiscalizações, que houve uma demanda muito grande, né? De fiscalizar supermercado, farmácia, os depósitos de gás. Então houve uma demanda muito grande nisso aí. E a gente teve que fazer isso. E nós fizemos. E atendemos as denúncias que iam chegando, né, via telefone, ou e-mails. Agora, o presencial, naquele período, a gente ficou parado. Depois voltamos ao atendimento, né, mas já diferenciado. Hoje nós estamos atendendo através de agendamento e distribuição de senha. A gente começa a atender 8 horas da manhã e vai distribuindo a senha com as pessoas que vão chegando. A gente não dá a senha de um dia para o outro, só dá dentro do mesmo dia, né? Então as pessoas vão chegando, a gente vai dando, atendemos até as 3 horas da tarde. E não deixamos aglomerar. Porque se deixar aquela aglomeração e coloca em risco a população e nós, os funcionários também, né? Sim, com certeza. Ô, Júlio, você acha que a Black Friday é só na sexta-feira, dia 27, há poucos dias da primeira parcela do 13º. Acho que o pessoal acaba correndo atrás de um dinheirinho emprestado e já engata ali a primeira parcela para fazer as compras, enfim, se influencia alguma coisa? Acho que sim, acredito que sim. As pessoas sempre dão aquele jeitinho mesmo, né? Para estar realizando a sua compra. E esse período ele favorece muito. A questão do 13º, de estar próximo à data ali. Recorre ali ao pai, ao sogro, ao cunhado, né, Geraldo? E aí dá um jeitinho para não deixar passar batido uma promoção, né? Porque tem que aproveitar as oportunidades também, né? Porque aquilo que a gente estava falando, as pessoas às vezes têm carência, né, às vezes até um eletrodoméstico como televisão, geladeira, né, que parece uma coisa tão comum hoje, pessoas que têm 4, 5 dentro de casa, né? Mas tem famílias que não têm uma ainda. Então essas pessoas às vezes sonham com um produto desse. E nessas ocasiões elas são bem oportunas, porque oferece às vezes uma diferença boa. Então, né, tem pontos muito positivos esses períodos. E é o que eu falei, desde que a pessoa usa bem usado, né, planeje bem essas compras, ele considera vai ser bom para ele e para o lojista também. É positivo, né? É positivo para as duas partes. Aliás, mesmo assim, a gente falando aqui das demandas que o PROCON recebe, mas boa parte delas são resolvidas até de maneira extrajudicial, né? Não precisa nem ir para o judiciário, né? Amigavelmente consegue uma solução. O objetivo, né, do PROCON é justamente esse, é um órgão administrativo. Então, o objetivo nosso é evitar que se abarrote o judiciário, né, com causas e como acontecia no passado. Então, hoje o PROCON tenta resolver isso administrativamente e a gente tem um êxito muito grande nisso. O índice de resolução nosso é muito satisfatório. Então, a gente atende bem. Então, isso aí evita, né, as demandas. É bom para as empresas, para o judiciário, é bom para todo mundo. E para o próprio consumidor, que tem seu caso resolvido com um prazo menor, né? Isso, evita o desgaste, né? Evita esse desgaste
e resolve num prazo menor, né? Ô, Júlio, nesse período de isolamento, aí, principalmente nos meses mais agudos aí da pandemia, a gente viu os comerciantes ali usando as redes sociais, o WhatsApp, então eu recebia mensagem de promoção, vendendo isso, aquilo. É uma ferramenta que também o pessoal vai usar muito nesse período, ou como o comércio está funcionando em horário normal, você acha que não vai ser tanto usado assim? Continua usando, Cláudio. Assim, realmente a pandemia ela acabou acelerando esse processo todo, as redes sociais elas eram muito fortes e a população ela acabou acostumando aquilo ali, aquela facilidade mesmo. Então, a gente percebeu sim um aumento grande no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Tudo que o lojista puder estar utilizando para estar mais próximo também do consumidor tem auxiliado muito. Facilita, né? Uma ferramenta que facilita muito. Aliás, as lojas, né, físicas, o nosso comércio local, ele ganhou muito nesse sentido, né? Inclusive lojas que se estruturaram, contrataram entregadores justamente para não perder as vendas, né? É isso, porque o importante também é você não deixar de atender o consumidor, né? Quem precisa do seu produto, quem tem interesse por ele. Bacana, gente. Nossa conversa hoje sobre as promoções de fim de ano, a Black Friday, na próxima sexta-feira. A gente, claro, tem um volume maior, como disse o Geraldo, de vendas pelas mídias digitais, né? O e-commerce, como é chamado, o comércio eletrônico, mas as lojas físicas, né, do nosso comércio, o comércio de Linhares, que é um comércio tão variado, tem também um movimento muito grande e aí as pessoas aproveitam, né? Aliás, eu valorizo muito a questão do comércio físico, porque você vai lá, olha o produto com calma, conversa com o vendedor, dá tempo ali de pensar, repensar e levar. Ou não, né? O online tem essa dificuldade de você apalpar o produto, enfim, né? Ter mais detalhes e às vezes acaba comprando gato por lebre, né? E aí traz um certo transtorno. Mas enfim, tá tudo valendo, o importante é fazer uma boa compra, né? E economizar. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. De volta, meus amigos, com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje falando sobre compras, né, para o período agora da Black Friday, final de ano, Natal, o momento que o comércio aproveita para faturar. Aproveita não, né? A gente recupera aquele fôlego perdido, né, que o comércio realmente ficou sufocado, sem ar, durante vários meses aí, conta, aluguel, né, Júlia? Muita coisa acumulada. Agora é tentar fechar o ano mais ou menos, né? É isso daí, a gente ficou bem preocupado, né? O comércio foi muito afetado, acredito assim que todos os segmentos eles sentiram um pouco por conta da pandemia, mas o comércio ele foi bem afetado mesmo. E agora a gente quer só colher os louros, né? Espera um belo movimento. Ô, Geraldo, a gente falava aqui no intervalo com relação à questão das compras online e há também um outro perigo que é a questão dos pagamentos online, né? Saber exatamente se o site que está entrando ali é seguro, porque dependendo da situação da transação que você fizer, uma transferência, um pagamento, você pode estar caindo numa armadilha, né? É claro, principalmente o consumidor tem que estar atento aos boletos. Geralmente recebe um boleto para pagamento que vem em nome de uma pessoa física. O consumidor recebeu um boleto em nome de pessoa física e ele está supostamente tratando com uma empresa, ele não paga. Já tem alguma coisa errada. Porque empresa nenhuma passa conta bancária em nome de funcionário, é em nome da empresa, não existe isso. Então ele pegou o boleto, viu lá, nome fulano de tal, conta tal, banco tal, não paga, sai fora que é golpe. Aliás, o boleto é uma forma de pagamento muito usada, mas ela tem uma fragilidade muito grande em comparação com cartões, etc., né? Porque o risco de adulterar um boleto é muito alto, né? A gente recebe constantemente pessoas que fazem negociações, né, com empresas, quais elas estão devendo alguma coisa, e fazem algum acordo e recebem boletos. E nos procura para saber se aquele boleto é autêntico. A gente até orienta essas pessoas que realmente procurem a gente. Porque ele pode estar fazendo uma transação com um falsário. Sim. E passa o boleto para ele, falsifica com o nome da empresa e tal, ele faz esse pagamento, não vai ver nunca mais. Então, quando vai ao PROCON, a gente entra em contato com a empresa, certifica se aquela
empresa ou aquela pessoa que está negociando com a pessoa, se ela realmente está credenciada para aquilo. Houve o ok da empresa? Não, é um credenciado nosso. A gente fala, não pode pagar que isso aí é autêntico. É a questão da informação, né? Isso. Quanto melhor a gente estiver informado, menos risco a gente corre. Então, é importante que o consumidor realmente pesquise muito antes, né, de realizar essas compras pela internet. A gente tem tido um avanço, né? A gente sabe que a tendência é no mundo inteiro, né, gente? A tecnologia vai avançando, o uso de dinheiro diminui bastante, pagamento agora é eletrônico nos cartões, agora é preciso ter um cuidado. Nós temos aí o Pix, que é uma novidade que está chegando, para promover uma revolução, é o que se promete, né, nas transações, transferências bancárias. Agora é preciso cautela, é preciso cuidado, porque na hora que você faz ali a sua chave, né, a sua senha que você coloca ali, você tem que saber quem é que está tendo acesso àquelas informações, porque está tudo na palma da mão, né? Daqui a pouco você perde o celular, alguma coisa, de repente você anotou isso em algum lugar ali, e de repente o que você tinha na conta vai para a conta de alguém, né, Geraldo? Então são cautelas, né? Tem que ter muita atenção, muito cuidado. Em relação, por exemplo, a empréstimos, né? A gente tem recebido muita reclamação de uma coisa antiga, mas que continua, prevalece. É recorrente. As ofertas de empréstimos, as pessoas de repente recebem telefonema lhe oferecendo empréstimo de valores considerados, aí a pessoa começa a negociação, aí eles pedem que a pessoa vá ao banco, faça um depósito de taxas, antes de receber o dinheiro, pagar a taxa. Isso não existe, né? Banco nenhum faz isso. Banco nenhum faz isso. Então você não vai pagar nenhuma taxa antes de receber o valor. E as pessoas vão pagando, pagam uma taxa, aí depois recebe o telefonema que foi aprovado e que ele conseguiu um crédito maior. Se ele ia pegar 20 mil, eles conseguiram 50, mas ele vai ter que pagar uma taxa, uma outra taxa. Então há casos lá que nós já vimos pessoas chegar a pagar quase 5 mil reais em taxas, ao que viu que não tinha jeito mesmo, procura a gente. Mas aí não tem o que se fazer, né? É golpe, né? Os golpes, Ô, Julie, hoje o comércio, os pagamentos, segue aquela tendência mundial de pagamentos mais eletrônicos, ou o pessoal também usa muito dinheiro ainda nas compras presenciais? Não, Cláudio, aumentou muito a transação por meios eletrônicos. Parece até que o dinheiro está sumindo um pouco do mercado. O que, de certa forma, é positivo, porque o dinheiro circulando demais também gera um risco também, até para o próprio comerciante, né? Apesar das taxas que vocês têm que pagar lá, né? Mas realmente é isso daí. A facilidade também, até mesmo porque as vendas através do meio online cresceu muito. E, além da praticidade, tem a questão da segurança mesmo. E acho que a tendência é essa, o dinheiro ir circulando cada vez menos, né, o dinheiro, o papel físico, e está aumentando mesmo o eletrônico. Pois é, e a gente vê como que isso vai evoluindo, que hoje até com todo respeito naturalmente, mas pela simplicidade, a singeleza, até quem está vendendo ali uma laranja na esquina, tem a maquininha de cartão, né, Geraldo? Você vê como que a coisa... Tem, né, aqueles caminhõezinhos que passam vendendo ovos, galinha, vassoura. Eles já carregam a maquininha, né, para você ir lá comprar uma carteira de ovos e passar o cartão. Pronto. E os aplicativos, né? Exatamente. Então, assim, pagamento. Você acha que o benefício emergencial, pessoal, você viu a fila que está lá na porta da Caixa Econômica, também é um dinheiro que veio numa boa hora aí, o pessoal usaram o comércio nesse período? Com certeza. Ajuda muito. É porque as pessoas acabam utilizando isso daí e gastando ali no próprio comércio também, né? Comprando as coisas que precisam, lógico, e fazendo isso, e fazendo o dinheiro realmente girar, a economia girar, né? Geraldo, tivemos muitas reclamações com relação a esse benefício também, o pessoal procurou, acho que o PROCON não é muito acionado nesse aspecto, que é mais uma questão com Caixa Econômica, né? Nós somos muito procurados a questão da funcionabilidade desse trabalho lá. Do trabalho. Foi formado filas enormes na porta da Caixa, outros atendimentos em colégio, isso gerou um certo problema, que às vezes tinha que pegar senha, e como a Caixa não está tendo atendimento presencial, então o consumidor às vezes ficava perdido, não sabia o que fazer, e nos procurava muito. E estamos nos procurando ainda, com alguns bancos que não estão tendo atendimento presencial, e só no aplicativo. Então eles nos procuram para ver como vai fazer para resolver o caso.
E aí como é que o PROCON faz? Porque também é uma situação delicada, né? A gente tem que entrar em contato com a empresa, né, com o banco e achar uma maneira de solucionar o problema daquele consumidor. Eu considero até uma coisa desumana, gente. Aquelas filas ali, isso não, sinceramente, agora eu falo como cidadão, né? A gente vê as pessoas ali horas e horas naquela fila no entorno da Caixa Econômica. A gente sabe da dificuldade, a demanda, mas é até uma questão de saúde pública ali, pessoas com máscara, sem máscara naquela fila. Então há de se achar uma maneira, né? Obviamente também que há pessoas que têm uma dificuldade de usar os meios eletrônicos, né? Às vezes situações que você poderia resolver pelo celular, vai lá pegar a fila, mas eu acho que tem que ter atendimento para essas pessoas, né? A instituição bancária ela tem que estudar uma maneira, né? Uma saída de ajudar o consumidor, porque não tem como, ele não tem outro caminho a não ser aquela instituição. Então ela tem que apresentar uma solução. Atendimento e informação, né? Exatamente. Às vezes a informação está muito desencontrada. Acabei de receber um e-mail aqui, Geraldo, do Reclame Aqui, né? Dizendo que parabéns, agora você pode comparar preços e reputação. É um site, a gente sabe que é um site que faz esse trabalho, inclusive, que eu acredito que colabora também com o PROCON, né? Porque é onde as pessoas registram a sua reclamação. Eu acho que consultar esse tipo de banco de dados aqui é fundamental na hora de comprar alguma coisa, né? Ver como é que está o nome do cara lá no Reclame Aqui, né? Com certeza. Às vezes chega muito consumidor no PROCON com um site, às vezes, desconhecido, né? Ou uma empresa desconhecida. Às vezes a gente dá uma olhadinha rápida para ver se já tem alguma... Aí vê aquela lista sem nome, aí a gente fala, opa, essa aqui a gente vai, consulta na Receita, né? Se aquela empresa tem um cadastro físico ativo e tal, faz as devidas verificações e acaba encontrando e solucionando o problema. Quando se trata de uma empresa que está ativa, né? Agora as inativas Aí não tem o que fazer. E os golpes não tem jeito. Aí é caso de polícia mesmo e não dá jeito. Registrar o BO e... Ô, Júlia, no presencial, o comerciante linharense ele já tá bem preparado, né? E aquelas situações em que o cliente acaba se sentindo, de certa forma, né, prejudicado ali, eu imagino que o comerciante tenta resolver da melhor forma possível, né? Isso, acredito que conversando, né, você consegue resolver grande parte dos problemas. Quando ambas as partes estão ali para realmente... resolver. Porque tem gente que já vai, tem gente que já vai para confusão mesmo, né? Tem consumidor que já chega... metendo o pé na porta. Tem, às vezes tem, sim. Tá certo, mas essa relação ela é importante, né? E é claro que seguindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, né, Geraldo? Tanto de um lado quanto de outro, acho que todo mundo, no final das contas, sai satisfeito, né? Tendo boa vontade entre as partes, né? Não é difícil de se chegar a uma solução. Salva os casos, né, dos consumidores que mal intencionados, aqueles que já vão com a intenção de aplicar um golpe, o que acontece, né, muito. Salva esses casos. Tem caso lá que é questão de boa vontade do fornecedor em sentar, às vezes uma questão de você chega na loja para encaminhar um produto para uma assistência técnica, você está tendo dificuldade, a pessoa às vezes não tem acesso, né, a um telefone, aí não sabe o que fazer, às vezes mora na roça, perdido. A loja às vezes não se prontifica em disponibilizar um telefone, uma pessoa, para fazer uma ligação para o fabricante, localizar uma assistência técnica mais próxima, né? Ou pegar um código, né, de postagem para aquela pessoa. Aí tem que ir para o PROCON, aí vai lá, a gente vai e faz isso aí. Às vezes a loja tem como fazer isso. E às vezes não se disponibiliza a fazer isso. Não é todos os casos, mas... Há casos que, então, deve haver uma boa vontade entre as partes para que o consumidor também, né, seja... É importante até para criar uma fidelidade, né, do consumidor com o lojista. Aliás, o lojista quer que o consumidor vá e volte sempre, né? Com certeza. Gente, está terminando o nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui nesse bate-papo, falando das perspectivas, né, os cuidados que o consumidor deve ter na próxima sexta-feira. Aproveitar as promoções, mas com cautela. Geraldo, obrigado mais uma vez pela presença, viu? Cláudio, o PROCON que agradece nessa oportunidade de estar aqui, passando, né, orientações para os consumidores, que isso é muito importante, porque o consumidor ele é o melhor fiscal que tem, né, e é o melhor solucionador de problemas, porque está na mão dele, né, esse poder, essa decisão, ele evitando, né, fazendo uma compra consciente,
observando, planejando, com certeza ele vai ter menos problemas. Então a consciência do consumidor é muito importante. É o que a gente pede, né, aos consumidores, que procure adquirir essa consciência do consumo, essa prudência, para que tenha menos problemas. Obrigado, Geraldo. Júlia, mais uma vez, obrigado por participar conosco, tá? Eu que agradeço mais uma vez, é sempre bom estar aqui, adquirindo um pouco mais de conhecimento com vocês. Papiando aqui, bom demais. É muito bom. Boas vendas lá, viu? Obrigada. Tá joia. Gente, vamos encerrando nosso programa de hoje. Tem reprise na manhã desta quarta-feira. À noite, de quarta, tem os médicos aqui com mais um programa Medicina e Saúde. E você continua ligado na nossa programação. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.